Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais uma jornada de oração, que hoje é, não sei dizer o número, mas é a 140, acho eu, é 40, 140, 140, não é? Ai, que estúpido que eu sou, realmente. Olha, como eu não sei dizer centésima, quadragésima, acho que é isso, pronto. Se não for, fica a ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso espaço de lazer e de conversa e de oração. Como não está ninguém a ouvir, digam lá, escrevam lá qual é hoje, que é para eu ler, que é para falar bem. Porque eu acho que é a 140ª jornada de oração. Eu acho que é. 140ª. Acho eu, sei lá. O que é que vocês acham, meninos? Eu sei que é a 140, não estou a saber dizer como deve ser. Um de vocês escreve aí, mas escreve corretamente, porque se for para dizer mal também digo. Escreve corretamente e diz corretamente que é para eu ler. 140ª, 140, acho que é isso mesmo. E eu sei que é a 140ª, porque ontem foi a 139ª. Hoje é a 140ª, mas ninguém hoje quer escrever nada para eu saber. Pois não, meninos? Vocês hoje estão... Foram muitas coisas que aconteceram hoje. Olá, boa noite. Paulo, como estás? A Mónica, minha querida afilhada, escreve aí corretamente como é que eu tenho de dizer. Às vezes tenho estas coisas, estes bipes. É da minha é da minha dislexia e do meu cansaço. 140ª, pronto, já está. Já sabem que é a 140ª. Isso é muitas horas, já é muitas orações. Bem, boa noite, Mónica, Susana, Helena Martins, Fábio, Sérgio, Ana Lopes, Graça, Leane Estrofina, Paulo, Paula, Susana, Lúcia, Rosário, Diolinda, Fátima, José, Mónica já tinha dito boa noite, Neida, Maria Luísa, Fátima Beijoco, Maria Coutinho, Neide Maria, Túlia Veloso, Santo Jorge, Fátima, Helena Reis, Conceição Ribeiro, parabéns à Marta Lisboa. Escrevam aí, eu não sei se ela está em linha. Mário Henriques, ela hoje faz anos. Eu dei-lhe os parabéns ontem. Marta, estás aí para a gente dar os parabéns, mas ela está a jantar e a comer bifanas, porco gordo. Não é nada de jeito, porque se fosse de jeito. Pronto, coitadinha também, olha, mas ela merece, vá. Então agora todos vão dizer assim: muitos parabéns, Marta Lisboa. Que sejas muito feliz e que tenhas muitos anos de vida e que cases um dia desses e que tenhas filhos e que nós ainda possamos ver. Olha, um rico desejo, que é sinal que ela cá está e que nós estamos cá. Está aí se toda a gente embora. E portanto, então, ela não está aqui. Pronto, não se esqueçam de fazer os coisos. Boa noite, filha. Está tudo bem por aí? Estás bem disposta, meu amor?
Cláudia Figo. Olá, boa noite. Iris Ferreira. Olá, boa noite. Iris, vamos a ter calma. Júlia Amália. Olá, boa noite. A internet está bem hoje. A internet está bem, Dete. Estamos bem. Ainda bem. Assim é que é bom. Mas eu não vi a Martinha por aqui, vocês estão a dar os parabéns e ela não está por aqui, ela não recebe os parabéns. Ela hoje fugiu, não quer estar porque faz anos, ficou mais velha. Eu não a vi. Só se é impressão minha. Eu não a vi, mas ela deve estar. Pelo menos não a vi. Martinha, então. Então, Martinha, hoje fazes tantos aninhos que estás a ficar velhinha, coitadinha. 23 anos, ou 28, ou 59, ou 200 anos. Eu acho que faz mais de 5.000 e tal anos. Não interessa nada. Pronto, ela não aparece, a gente não pode dar-lhe os parabéns. Damos-lhe os parabéns, mas ela não está a ler. Ela escondeu-se, está escondida por aí. De certeza. Está mesmo escondida. Ela recebe as notificações. Claro que recebe as notificações. Ainda bem que recebe. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com os senhores. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me de veras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que, uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. E o Senhor respondeu-me: Meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que peguei em ti ao colo. Como é interessante este texto tão antigo, foi criado por uma senhora americana quando o marido dela estava muito doente e estava a morrer. Era a forma que ela tinha de fazer a oração e ela criou, e tem um livro chamado Pegadas na Areia. E durante muito tempo houve outras pessoas que utilizaram as pegadas na areia, mas nunca ninguém sabendo quem era o autor. Até que tiveram que ir a tribunal e ela provou que era o autor deste texto e de outro mais, ainda longo, onde está inserido este texto, e lhe deram os direitos de autor. Então ela explica, palavra por palavra, porque criou esta oração. Uma senhora cheia de fé, seu marido estava a morrer de câncer, e, portanto, ela fazia muitas vezes ao pé do seu marido esta oração. Porque não deixa de ser uma oração, é uma interrogação. Nós podemos tirar muitas coisas daqui. Por exemplo, nós muitas vezes quando estamos aflitos pensamos sempre que estamos sozinhos. E no fim de contas, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor espiritual, como quiserem chamar, o nosso anjo da guarda, estás à vontade para lhe chamar o que quiserdes. É nesses momentos, nesses exatos momentos,
que nós até pensamos que nem precisamos de ninguém, é nesses exatos momentos, por causa de estarmos tão estaneados, tão cansados, é nesses exatos momentos que Ele nos pega ao colo e nos leva. Porque nós já não temos força para caminhar. E nós às vezes interrogamos o abandono de toda a espiritualidade em relação a nós, o abandono das energias positivas e construtivas em relação a nós, quando na verdade são nesses momentos mais difíceis que nós passamos que nós estamos sempre acompanhados e que nunca estamos sozinhos. Jamais te deixaria sozinho, diz o mundo para a humanidade. O universo também diz muitas vezes: nunca estarás sozinho, porque eu estarei contigo. A verdade é que às vezes nós não acreditamos que nós próprios nos estamos a acompanhar a nós próprios, quanto mais que é algo que é superior ou que está algo que não é uma questão de superioridade, com um grande conhecimento, que está sempre nos momentos em que nós precisamos junto a nós. Porque nós somos de fácil julgamento ao julgarmos. Nós, quando olhamos para um livro velho, achamos que não está... É como olhamos para os nossos irmãos terrenos mais maduros, mais idosos. Achamos que eles nada valem. Porque nós... E olhamos para um novo e achamos que ele tudo vale. Porque nós, infelizmente, ainda temos essa coisa que temos que resolver em nós próprios, e somos nós que temos que resolver. É termos a tendência de analisarmos tudo pela aparência. Nós temos que ter uma visão muito mais profunda na vida, se quisermos ter uma vida razoavelmente boa. Se quisermos ter as benesses que a própria vida nos proporciona. E se quisermos realmente tornar-nos mais equilibrados. Porque muitos de nós andamos completamente desequilibrados e discutimos muito uns com os outros para ver quem é que tem razão, quem é que está certo e quem é que não tem razão. A verdade é que a razão não assiste a ninguém e assiste a todos. Há pequenas verdades que são muito próprias e há pequenas verdades que são do individual, do coletivo. É preciso distinguir esse individual do coletivo. Então, nós devemos-lo fazer enquanto passamos na vida. E no momento do aqui e agora, nós devemos, de uma forma honesta para connosco, viver o agora sempre. Porque ainda ontem dia vos dizia, numa das reflexões que eu fazia, enquanto estou com vocês, que o ontem e o amanhã não existem, deixaram de existir, porque existe sempre o presente. Existe sempre o aqui e agora. A cada momento que passamos é o aqui e agora. Porque nós podemos olhar para o passado, pelas coisas que passamos, e não vamos resolver nada. Só podemos aprender com ele. Dizem os bons espíritos, através da escrita, da psicografia, muitas vezes, dizem os bons espíritos que muitas vezes nós nos prendemos a uma coisa que jamais poderemos resolver. Nós podemos agarrar e não cometer o mesmo erro, agarrar nessas lembranças. Mas muitas vezes nós agarramos nessas lembranças com alguma raiva, com alguma dor, com algum ódio. Nós sentimos essa raiva dentro de nós e nós acusamos e tornamos a acusar. E nem percebemos que muitas vezes fomos nós que de alguma forma permitimos que esse acontecimento se desse na nossa vida. E nós precisamos estar cada vez mais atentos às nossas próprias palavras, para que as nossas próprias palavras não nos atraiem, para que nós não sejamos atraiçoados pelas nossas próprias palavras e pelas nossas próprias atitudes. Nós temos que começar a ter uma maior consciência daquela que temos. Mesmo sendo só humanos, nós temos que ter essa consciência. Porque se não tivermos essa consciência, nós vivemos uma vida sempre em desequilíbrio. Uma vida em que não reina a paz em nosso coração nem na nossa vida. E isso é o que nós não queremos. Nós sabemos que o nosso cérebro
é extraordinariamente complexo para nós, até para a própria medicina ainda estão a descobrir coisas que antigamente pensavam que era assim e que agora são de outra maneira, e que no futuro do agora, ou seja, no agora do futuro, serão de outra maneira. O nosso cérebro é a parte do nosso corpo mais complexa e é a parte do nosso corpo que tudo resolve, mas tudo complica. Junto do nosso cérebro, por causa deles, nós temos os pensamentos, mas também por causa do nosso cérebro, nós temos as sensações e as percepções. Por causa do nosso cérebro, temos as dores, temos as alegrias e temos as tristezas. O nosso cérebro é realmente estrondoso para nos chamar a atenção, seja do que for, se nós tivermos essa atenção. E é por isso que nós cada vez mais temos que ter consciência da força do nosso cérebro, da nossa capacidade mental, mas todo o nosso cérebro por dentro. Aqui por dentro é muito importante, todo ele. Há coisas que se desconhecem. Imaginamos que no nosso cérebro temos partes ainda que não foram descobertas, para que é que elas servem e como elas servem. Não nos podemos esquecer também, de modo algum, que nós ligamos-nos à nossa parte cerebral. Só quando a nossa parte cerebral está mais ou menos a 70% no ventre da nossa mãe é que nós podemos se ligar e aí tornamos-nos o corpo. Não será nunca o corpo, mas será, sim, um ser encarnado. É por isso que muitas vezes as pessoas poderão tomar atitudes em determinadas alturas da vida e depois dessas alturas só as poderão tomar, porque cada um pode fazer o que quiser, mas que terão consequências bastante graves e bastante penosas para o próprio ser humano. E não é que se prejudique algum ser que queira nascer, mesmo que nós não o queiramos no nosso seio familiar ou que não o possamos ter. Porque, na verdade, nós acabamos por depois ter famílias similares, espaços similares onde nós podemos nascer de novo. Por isso, nós temos é que ter consciência do nosso cérebro, do poder da nossa mente, e temos que usar cada vez mais o poder da nossa mente para resolver todos esses problemas que surgem no nosso dia a dia e na nossa vida. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos perguntem à lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propagam e vibrem em toda a extensão do universo e da vossa mente. Então, nós devemos realmente cada vez mais nos preocupar e usar as nossas capacidades para podermos, na verdade, ter uma vida melhor. A oração é um facto importante quando nós sabemos orar. Rezar não é igual a orar. Orar é conversarmos, às vezes connosco próprios, é conversarmos com aquilo que está para além de nós, é conversarmos com aquilo que está em nós. Quando nós chegamos à interioridade do nosso ser, chegamos ao nosso eu, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu que não tem o nosso nome, que tem uma personalidade muito mais avançada e que não pode ser mostrada quando nós próprios estamos num corpo. Quando nos libertarmos desse corpo, nós teremos muito mais, mas muito mais. Temos muito mais compreensão e temos depois muito, muito mais conhecimentos. Quando nós desencarnamos ou morremos, por isso é que ninguém deve chorar a morte de um amigo ou de alguém, devem orar e conversar com a pessoa que foi, que farão muito melhor, mesmo pensando que não estão a conversar.
Porque nunca se esqueçam que todas as pessoas deixam memórias na vida, e memórias essas que podem transmitir, quer para nós, o que melhor os nossos amigos tinham, e também o pior, mas nós só aproveitamos o melhor e nós podemos, através delas, emitir o que melhor temos para ofertar a esses nossos amigos do outro, do outro lado da vida, que não é o outro lado da vida, é apenas um, nós, é a nossa pátria espiritual. É por isso que nas orações muitas vezes eu peço para que as pessoas sejam levadas para a pátria espiritual, porque muitas delas, quando fazem o seu desenlace, fazem no meio de uma confusão, fazem no meio de algo horroroso, quando se morre de acidente, quando se morre de uma morte inesperada, quando se morre de repente até de uma paragem cardiorrespiratória ou de um ataque cardíaco, quando se morre de repente por uma queda que se deu e apanha o cérebro. Então tudo o que apanhar o cérebro, há uma certa dificuldade de nós nos desligarmos imediatamente, e é aí que nós que estamos na Terra podemos ajudar, enquanto o corpo não for totalmente afundado através do Doutor Fogo ou do Doutor Terrão. Então nós aí temos um grande trabalho a fazer, e durante uns dias temos um grande trabalho a fazer, que é conversar com eles como se eles estivessem ao pé de nós, e é explicar-lhes então que agora eles vão se confrontar com as diversas vidas que tiveram e vão compreender, mas para isso têm que se desprender imediatamente dos seus corpos e dos seus familiares terrenos. Não podem ficar presos, porque senão ficam ali no meio do caminho, e esse meio do caminho não é agradável. Pode ser menos agradável, pode ser mais agradável. É certamente para alguns menos agradável, é para outros mais, mas muito mais desagradáveis. E para outros não vão passar, passam logo para um outro estádio do sobrenatural, em que realmente esse lugar já é um lugar de encontro consigo próprio, onde as pessoas conversam consigo próprio, onde as pessoas conseguem ver o firmamento das cenas da sua própria vida que deixaram e o porquê de tantos acontecimentos. E então aí os seus guardiões podem conversar com eles. Aí não precisarão tanto da nossa ajuda, porque já estão em conectação, em afinidade com os seus guardiões. Mas nesse antes, eles ainda não estão em conectação e em afinidade com os seus guardiões. É preciso que nós precisamos, é preciso e é por isso que nós temos que dar um jeito, de maneira a que eles rapidamente se possam encontrar da forma que sempre foram, que deixaram de ser quando nasceram, porque o esquecimento fez com que elas deixassem de ser. Não vale a pena às vezes discutirmos desalmadamente. É bom haver uma boa discussão, e é bom às vezes a gente zangar-nos com as pessoas através de uma boa discussão, quando é para despertar o eu dessa pessoa, ou o seu próprio eu. E aí há uma validade nessa contrariedade que é a própria vida e que é normal na própria vida, de haver aquelas discussões violentas, aquelas desconfianças, aquela inveja, aquele ciúme, aquela maledicência, mas tudo isso tem que ser de uma forma elaborada, controlada e de uma forma a não prejudicar, que haja esse confronto, que haja essa discussão, que possa haver essa fricção, mas que isso sirva para um aprendizado e não para uma estagnação. Por isso é que nós todos devemos ter muito cuidado. E aí eu gosto mais que vocês usem mais o poder criativo da vossa mente, o poder da vossa mente para vos acalmar mais nesses momentos tão nervosos e de tanta fricção. Prefiro que usam
a força da vossa mente nessas alturas de qualquer tipo de espiritualidade. Porque nessas discussões, nesses desencontros terríveis que os homens têm uns com os outros, há duas espécies de energias que automaticamente são chamadas, são atraídas à vossa atmosfera. É a energia considerada a energia positiva e a energia negativa, é o amor e o ódio, elas automaticamente. E se vocês estiverem dentro de uma fragilidade, o ódio, o rancor, a raiva, a inveja, a acusação, vence sempre. Vence sempre a paz, vence sempre a compreensão, vence sempre a positividade. Às vezes temos que entrar numa questão de passividade, temos que ser passivos nessa altura para termos, para termos uma atitude assertiva no momento e que o momento pede, para não ficarmos tão magoados e para não magoarmos tanto o outro, porque esses momentos surgem precisamente para que ambas as pessoas se encontrem naquele ponto de conhecimento. E às vezes vocês levam tanto a mal, e às vezes vocês acabam por tirar a vida uns aos outros e difamar os outros, e às vezes vocês fazem tudo para que o outro se sinta tão mal, que seja o outro próprio a prostrar-se no chão, já sem forças e abandonado por tudo e por todos, devido à vossa maravilhosa carreira que vocês tiveram de xingar e de abraçar todas as más palavras, as más atitudes, os maus pensamentos naquele momento e atirá-los. Pior do que isso não há, até dando um tiro a uma pessoa, tudo será mais rápido do que matando lentamente as pessoas que nos cercam através desse tipo de discussão, desse tipo de diálogo, desse tipo de manipulação, desse tipo de nós queremos ter razão sobre tudo. Nós não temos razão absolutamente sobre nada e nem somos os detentores da verdade quando nós só temos a vida humana e temos uma ideia da espiritualidade. Isso será bom para aqueles que têm a vivência na espiritualidade e a vivência no campo terreno. Mas ter essas duas vivências é realmente algo muito forte, muito pesado e não está, vamos lá, não está, como é que é, falta-me aqui um termo, não está, não está para muita gente, não está para muita gente, não está realmente para muita gente. Há realmente pessoas que vêm à Terra com essa função e são pessoas que muitas vezes são tristes e são infelizes. Não uma tristeza como a da Terra, mas acabam por ser pessoas tristes e infelizes e acabam por ser pessoas que, embora sejam detentoras de uma grande liberdade, acabam por ficar prisioneiras nesse encontro de terra e nesse encontro espiritual. E, portanto, isso não é uma coisa que muitos seres humanos tenham. Isso realmente pertence àqueles seres humanos que assumem um compromisso, que aceitam a proposta que lhes é feita e que cumprem essa mesma proposta. E isso, infelizmente, na humanidade não há muitos assim. Não há tantos assim como deveria haver. A humanidade tem algumas dessas pessoas, mas muitas vezes também é a própria humanidade que de alguma forma impede que essas pessoas façam o seu trabalho. Evidentemente porque é um trabalho que não se vê. Um trabalho é sentido. É como a eletricidade. Nós só vimos a eletricidade porque pomos a lâmpada, ou só sabemos que a eletricidade existe porque ligamos algo para trabalhar através da eletricidade. Ela, ao passar, nós não a vimos, mas se nós agarrarmos, nós sentimos-la e a eletricidade faz uma eletrocução em nós e nós acabamos por morrer. Espiritualidade é isso mesmo, é uma energia e ela vê-se quando existe um farol. Quando existe um farol, então ela vê-se. Quando não existe um farol. E um farol geralmente são pessoas. Os faróis são pessoas
não direi muito especiais, mas são pessoas que têm uma grande capacidade e que vieram com uma proposta e que vieram com um compromisso que de alguma forma, depois de aceito, não pode ser alterado, porque ao ser alterado é como, por exemplo, às vezes aparece pessoas que são na ficção científica, por exemplo. Eu gosto muito da ficção científica porque há sempre uma raiz, há sempre uma essência que é ficção científica. Quem a escreve, há sempre uma mensagem muito certo. É como naquele filme que vocês viram, em que ele era um anjo e apaixona-se por uma mulher. E essa mulher, ele vai ter que dar um salto para a Terra. E essa mulher é médica. E acontece no momento em que ele dá, porque ele consegue comunicar com ela ainda em vida. Então, para ele ter o toque, para ele se poder envolver no momento exato em que ele atira-se à Terra e passa então para a Terra definitivamente, ela tem um brutal de um acidente com o automóvel dela e ela morre e passa ela para o outro lado. E ele tem que continuar na Terra, já não pode inverter o processo e tem que continuar na Terra e continuará sozinho até à sua morte, sentindo as dores, o sofrimento todo da Terra, coisa que ele estava que não sentia. É interessante, é um filme, não deixa de ser um filme, mas que tem realmente na essência uma certa verdade. Como há outros filmes que aparecem que são verdadeiras histórias verídicas e que nos dão exemplos maravilhosos. Por exemplo, um dos filmes é O Exorcismo, não me lembro agora muito bem, mas ele está a passar num dos canais da televisão que vocês recebem daqueles pacotes da nós, e assim, está a passar, e esse filme mesmo, está a passar dois filmes que são muito interessantes, que vocês haviam de ler, eu hei de ver, porque eu já os vi e a essência em si é verdadeira. Claro, a outra é o filme, tem que ser feito. Por isso às vezes o filme é muito bonito, mas importa a essência da mensagem, é que é verdadeiro. Como por exemplo o Estigma, é um dos filmes que está baseado em histórias verídicas, portanto a essência também é verdadeira. Como por exemplo o exorcismo de não sei que é Rosely, que foi na América que aconteceu, e portanto o padre ao fazer o exorcismo à rapariga, a rapariga morre e ele vai ter que ir a tribunal justificar-se para ver se é condenado ou não, e acaba até por ser absolvido, e depois porque uma advogada se interessou, e depois então descobre-se uma série de coisas que são muito interessantes, que a essência é real, como por exemplo o livro de Maria, que nunca que existe, não é? Da apóstola Maria e do apóstolo Tomé, que foi um dos apóstolos mais verdadeiros e que escreveram, e que há mensagens interessantíssimas, não há aquelas do castigo, não há aquelas, não, realmente há, conforme tu semeares vais colher, é o que eu digo sempre e direi sempre, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E portanto, quando nós não começarmos a preocupar a conhecermos melhor, não só como agentes físicos, mas como agentes espirituais, é mais difícil para nós vivermos a vida nesta terra. Porque esta terra, nesta transmutação que está a passar, ela está a pôr as pessoas de forma, ou seja, as pessoas estão a ficar de forma muito desequilibrada, estão a ficar de uma forma muito desequilibrada, uma forma que elas não conseguem encontrar o equilíbrio. Esta guerra biológica realmente veio trazer, ela foi provocada pela própria humanidade, mas ao mesmo tempo traz à humanidade grandes lições que nós deveríamos aproveitar e aprender, embora ninguém tivesse o direito de provocar esta guerra biológica. É por isso que o mundo neste momento em transmutação se encontra muito
se encontra muito desencontrado e as pessoas todas se encontram muito desencontradas em todos os aspectos da vida. Quer queiramos, quer não, isto tem um peso na vida do individual que realmente ainda nem os próprios psicólogos, que são os que estudam esta área, ainda nem os próprios psicólogos e as próprias ciências sociais que estudam, ainda não têm a certeza de como vai ser o futuro da humanidade. Só têm uma certeza que nunca mais nada vai ser igual e que as pessoas nunca mais se poderão portar da mesma forma. É preciso que cada um aprenda a sua própria lição. É preciso que cada um veja o seu próprio ponto de vista e, sobretudo, escute o seu próprio coração. E é preciso que cada um esteja sempre atento a observar, porque é através dessa observação que nós aprendemos a chegar lá e aprendemos a ultrapassar tudo aquilo que nos incomoda. Nós não viemos para a Terra para passar férias, embora Agostinho da Silva, um filósofo brasileiro português, tenha dito que nós deveríamos vir para a Terra só para ser feliz, embora ele não acreditasse na vida depois da morte. Ele, na filosofia dele, ele diz muitas coisas que ele já desencarnou há algum tempo, e a filosofia dele está realmente de acordo com a realidade atual, e é o que é interessante ao se perceber e dedicarmos a perceber e a ouvir, porque há muitas gravações deles, dele até no YouTube, e um jornal há uns anos atrás publicou a obra toda das entrevistas, tudo, e existem muitos livros dele. Quem quiser realmente perceber melhor o mundo, vê a filosofia que Agostinho da Silva defendia e dizia, e que disse, e aquilo que ele disse e aquilo que ficou escrito, ao menos ficou escrito por ele, o que é importante, porque infelizmente há muitos filósofos que não escrevem as suas próprias filosofias, são outros filósofos que escrevem, e depois há ali as coisas que não batem muito certo, mas ele escreveu a sua própria filosofia, e realmente a sua própria filosofia, não acreditando ele na vida depois da morte, ele nos ensina a nível dos valores morais e da atitude humana que devemos ter, ensina-nos um comportamento e um despertar que nós, se o tomarmos, já fazemos muita coisa e já nos encontramos muito na própria vida. Também vocês sabem que eu tenho uma grande admiração por Khalil Gibran, eu o conheço muito, se não foi um dos primeiros portugueses a conhecê-lo, portugueses de Portugal, porque o Brasil era muito conhecido. Khalil Gibran, nas suas obras, ele, tendo uma certa religiosidade, mas sendo aquele tal farol, não é? Ele, nas suas obras, ele tem mensagens estrondosas, e não só são estrondosas, são praticáveis, e não só praticáveis, fazem-nos despertar. Como vimos, às vezes não é preciso agarrarmos nas coisas espirituais para podermos perceber o próprio mundo e a própria espiritualidade, porque ele era um pouco também espiritualista e era um pouco religioso. Então, o seu livro, O Profeta, foi escrito quando ele tinha 18 anos e só foi publicado depois. E no livro do Profeta ele fala em muitas coisas, como no trabalho, no amor. Eu já tenho lido aqui algumas coisas para vós, porque acho que é interessante, da maneira como nos vestimos, da amizade, dos negócios, do ser-se professor até e professora, do ser-se pai e mãe, do viver e de morrer, e é interessante como a mensagem dele é tão atual e nos ensina, se nós quisermos, a sermos pessoas melhores. E o que importa é quando nós estamos na Terra, sejamos pessoas boas e pessoas melhores. Se esquecermos da nossa própria espiritualidade por breves instantes de anos, não importa. Importa é que nós façamos alguma coisa em prol de nós próprios e em prol da própria comunidade. Temos a obrigação
de fazer em prol da comunidade. A honestidade, a compreensão, a própria compaixão também é humana. Poucos a têm, mas ela é humana, embora seja de origem divina. E eu penso, e de alguma forma eu sei que é certo, nós temos temos literatura e temos muita informação, sem ser a informação vinda da própria espiritualidade e de próprios livros da autoajuda. Temos muita informação em escritores, poetas, autores de livros. Temos muita informação, porque quando eles criaram, com certeza criaram Fernando Pessoa, então é uma das pessoas mais extraordinárias, só que ele é místico, mas ao mesmo tempo ele é muito humano. Então o próprio Fernando Pessoa, ele escreveu obras extraordinárias que só foram descobertas depois da morte dele, obras extraordinárias através dos heterónimos. Os heterónimos não eram mais do que seres espirituais que tiveram aquela vida e que lhe vão ditando alguma coisa. Mas evidentemente que é muito melhor pensar nele como escritor, um grande escritor do século XX, não é? Um dos grandes escritores do século XX, que foi Fernando Pessoa, que ainda hoje é tão indecifrável, é tão discutida a sua personalidade, quer nas ciências sociais, quer na própria sociedade literária. Realmente há um desconhecimento completo de Fernando Pessoa e há uma criação. As pessoas, às vezes, quando não têm informação que chega, porque ele não deixou muita informação, só deixa a informação que, através dos seus escritos e dos seus heterónimos, deixam uma certa informação. Não é por acaso que existem mesmo os livros de Fernando Pessoa e depois existem os livros de Alberto Caeiros, de Alberto Campos, etc. e dos outros assim. Não é por acaso que existe um mesmo que é de Fernando Pessoa, que é ele próprio que escreve. Os outros heterónimos é ele que escreve, mas é como com um ditado, vamos lá, que é feito. E é interessante lermos essas obras, ou pelo menos passarmos os olhos por todas essas obras, porque nós ficamos muito mais enriquecidos e há coisas no nosso interior que se despertam e nós ficamos despertados. Reparem, por exemplo, quando eu falo em Khalil Gibran ou no Agostinho da Silva em relação aos negócios, ao vestuário e todas essas coisas, é interessante o que se aprende em relação à postura que nós devemos, em relação, por exemplo, à forma que nós temos de muitas vezes sermos aparentes, sermos tão humanos e tão terrenos, mas sermos realmente muito desequilibrados. Evidentemente que a função do dinheiro é uma função muito bonita, só que as pessoas destroçam-na de tal forma. A função do dinheiro é para nos proporcionar prazer, é para nos proporcionar alegria, é para nos proporcionar, para que nós também trabalhamos, porque a ociosidade, o ser só não um trabalhador, não se trabalhar, nós aí acomodamos-se e não crescemos nada. E o trabalho faz-nos bem e faz-nos então adquirir o dinheiro. O dinheiro bem utilizado dá para nós termos uma grande felicidade. É por isso que há pessoas que viajam tanto, porque fazem as contas, trabalham honestamente e então dedicam-se à viagem, a conhecer o mundo. Para mim isso até parece uma coisa perfeitamente absurda, porque nós temos várias formas de viajar e é engraçado quando nós às vezes saímos do nosso corpo, conseguimos ir a lugares que fisicamente não conseguimos ir. Por exemplo, eu adoro as grandes florestas e há florestas que ainda bem, que o homem ainda não conhece, que o homem ainda não explorou, que o homem ainda não chegou. São as florestas virgens e dentro dessas florestas vivem homens, mulheres e crianças que nunca tiveram contacto com esta nossa realidade, têm contacto com a sua realidade. Infelizmente algumas foram descobertas, o homem pôs-se a interferir e acabou por destruir o habitat natural deles e acabou por destruir a sua própria cultura e não se interessar. O homem, às vezes, também como homem, é ingrato. O homem como homem, às vezes, é realmente algo que é estúpido e algo que
de uma ingratidão dolorosa e de uma desumanidade. E aqui está. Nós realmente temos que ter o princípio fundamental dos valores morais e dos valores que nos é ensinado também por diversos outros filósofos, em que eles fazem a cadeia e em que eles nos mostram a forma como nós vamos crescendo e como só na Terra, sem pôr a espiritualidade. Nestes tempos que vos falo assim, sem pôr a espiritualidade, é para que vocês possam agarrar nas coisas e por vocês próprios possam descobrir muitas coisas que depois, ao tomarem consciência da vossa própria espiritualidade, começam a fazer, começam a encaixar e começam a ter sentido, ou seja, a vossa vida começa a ter um maior sentido. E não precisamos de agarrar nem em Deus nem no diabo, porque o bem e o mal sempre existirão e o bem e o mal vão sempre lutar, vão sempre lutar e vão sempre tentar encontrar um ponto de apoio para o nosso crescimento ou para a nossa destruição. Evidentemente que é muito bom viajar humanamente, pegar no avião. Eu tenho medo de andar de avião. Não tenho medo, não sei se ele segura lá em cima muito tempo. Quando tenho que viajar de avião, para mim é uma aflição. Ando 3 dias nervoso antes de ir, ando 3 dias, há uma semana cansado depois de ir. Então, é maravilhoso realmente os nossos olhos físicos verem, mas hoje, através da internet, nós podemos viajar por tudo quanto é sítio. Não é como antigamente. Podem dizer, mas não é tão bonito. Acaba por ser, porque é assim, se eu vou viajar neste momento, estou sujeito a apanhar diversos vírus, entre eles o vírus que existe e que está a dar, que é a nossa guerra biológica, é que temos que lutar. Então, o arranjar as malas, o levar as roupas, o ir para os hotéis, é tudo, para mim, é cansativo. Pronto, ao agarrar num carro e ir por aí, para mim me cansa a minha forma de ser. Mas acredito que mas muitas pessoas que gostem, adorem e respeitem muito e acho que devem fazer. É verdade que os cheiros são outros, a visão é outra, não deixa de ser verdade. Mas, por exemplo, quando nós viajamos fora do nosso corpo, se estivermos no sítio certo e se tivermos um certo conhecimento e tivermos a noção dessa dualidade que é a materialidade e a espiritualidade, é verdade que também temos direito aos cheiros, temos direito, como é que eu vos digo isso? Se eu pudesse desenhar algumas coisas, quer do planeta Terra, quer de outros lugares, eu faria desenhos lindos e vocês teriam que os interpretar. Sem sombra de dúvidas, é muito giro viajar-se fisicamente, mas é mais interessante quando nós conseguimos não sair de casa e conseguimos ir a muitos lugares e às vezes até conversar com algumas pessoas que não morreram ainda e que estão vivas e que percebemos todos. A mensagem é muito giro, mas é mais giro para aqueles que não têm essa noção de fazer as coisas, é mais giro pegarem nas coisas e irem viajar. O que eu mais detesto quando vocês vão viajar, eu vou-vos dizer, é quando vocês se zangam uns com os outros por causa dos jantares, por causa do hotel, por causa olha, até por causa às vezes do dinheiro, por causa da praia que não está ao vosso gosto, vocês zangam-se uns com os outros e discutem uns com os outros. Eu não acho essas férias, essas viagens bonitas, porque se vocês, em vez de virem de lá mais crescidos, com um maior conhecimento, vêm irritados, vêm impossíveis, já estavam a precisar outra vez de ir viajar, é porque não fizeram bem a vossa viagem. Agora há pessoas que sabem realmente viajar. Muitas vezes viajam sozinhas e muitas vezes quando viajam com companhia é com as companhias certas. E aí sim, aí é interessante porque há sempre a conversa, o diálogo, há sempre a descoberta. Então se for com um grande amor, deve ser a coisa mais linda e mais extraordinária.
a viajar com um grande amor, porque se faz muitas coisas interessantíssimas e se aprende, acaba por se aprender muito. Portanto, as duas partes são necessárias, uma não substitui a outra de modo alguma, uma não substitui de modo alguma e logo acho que todos nós devemos fazer o que pudermos. Uns podem mais do que os outros, porque uns também têm limitações que os outros não têm e outros também não conseguem atingir o patamar que outros conseguem. Portanto, aí só se impõe o respeito daqueles que conseguem pelos que não conseguem e daqueles que não conseguem pelos que conseguem. E o respeito é muito lindo, e o respeito é humano, e o respeito é material, e é assim que deve ser. Portanto, o que eu queria nesta reflexão era alertar para cada um de vós, que vós podeis descobrir muita coisa sobre vós através de várias pessoas que passaram pela Terra e deixaram documentada a sua passagem pela Terra e as suas experiências, as suas mensagens, as suas viagens também, e realmente ao consultarmos, ao lermos e ao vermos, nós percebemos mais do que é ser-se humano e do que é estar na Terra, do que é cidadania, do que é comunidade, do que é política e do que é religião, do que é sociedade em si. Isso é muito importante, porque se nós estivermos em falha nisso, para connosco e para com os outros, nós estamos efetivamente em desequilíbrio. Isso é a parte mais importante da reflexão de hoje, está bem? Agora vou passar à parte espiritual, porque não posso passar sem ela e nem vou passar sem ela. E vou passar a fazer a oração e vou voltar-vos a cumprimentar-vos só para ver aqui umas coisas que estavam por resolver, se já estão resolvidas. Então, boa noite ao Fernando, Mano, à Lúcia, à Maria José Orada, à Maria Ramalho. Vou ver até onde posso ir. À Cristina Marques, ao Pedro Marques, um grande abraço, Pedro. Mário Henriques, ao Joaquim Cordeiro. Olha, mandem alguma coisa para o Joaquim Cordeiro, que ele está a precisar de ajuda. À Cristina Correia. Já vi. Ao Nuno Matos, à Andreia Leal, que também precisa de alguma coisa. Ainda não tenho a resposta totalmente, mas já está meia resposta. À Maria Luísa, à Rita Paulino Valnobre, um grande abraço. À Rita... À Ana Cristina Monteiro, paciência e um grande abraço de luz, e também mandem uns coraçõezinhos para ela. Ao Anselmo já disse. À Maria José, Mário Henriques e à Ana Marques, à Fernanda Godinho, à Clara Fonseca, à Lourdes Tavares, à Vânia Amaral, tudo bom. Está sob vigia, Vânia Amaral. À Cici Santos, à Grancinda Francisco, à Ana Correia, ao Miguel Ramos, um abraço de luz também, ao Fabiano Galo, 5 abraços de luz para ele espalhar por aquela zona, à Diolinda Fabião, um abraço de luz, ao José Luís, um abraço de luz, ao Jorge Nunes, também precisa de auxílio, vamos lá auxiliá-lo, à Fátima Marques, um abraço de luz muito grande, ao Ricardo Fojo, um abraço de luz muito grande, a Maria José Orada, eu gosto muito do nome desta senhora, Maria José Orada. À Túlia Veloso também, uma coisa, a Rita Muniz está por aqui. Rita Muniz, então, a tua irmã, onde está? Faz anos que também é a minha irmã. Então, porque é que ela não apareceu hoje? E Luísa Oliveira, os outros já tinha dito, e eu só posso ir até aqui porque isto não me deixa ir mais, prontos. Porque já tinha dito os outros, é verdade, e a todos os outros. Então, para vós, hoje vai a minha intenção, e é a minha intenção que vós sejais cercados, e à Sheila,
A Sheila já há tanto tempo que não via. Sheila, o que é que se passa contigo? Por onde andas, rapariga? A dançar. Dança linda. Então, eu vou passar a oração e vou-vos desejar, desde já, a todos vocês, uma grande gratidão e vou-vos desejar que todos vocês sejam cercados, ou sejam envolvidos num tubo de luz e que nesse tubo de luz tenha tudo aquilo que a vossa vida e a vossa essência precisa e o vosso corpo também e a vossa vida para que vocês possam ser pessoas de para que vocês possam ser pessoas de sucesso, pessoas protegidas. Também chegou o José Carlos Rodrigues, para ele um grande abraço de luz. Então, para que vocês sintam, para que vocês sintam uma verdade mesmo bonita, uma verdade muito vossa a despertar em vós e a auxiliar-vos. Espírito da verdade, hoje é a ti que me dirijo, como tantos outros já fizeram hoje, dirigir-se a ti. Há uma necessidade muito grande nesta humanidade da tua presença. A tua presença, que não é uma presença humana, é tão necessária para abrir os caminhos que têm de ser abertos e para que todos se possam encontrar, quer em si próprios como seres humanos encarnados que somos e como aqueles que desencarnaram que precisam de se encontrar rapidamente para irem para os seus planos, para irem para a pátria espiritual. Então, tu és o único espírito da verdade que, de alguma forma, elucidaste a humanidade em determinado tempo e podes elucidar agora, como, por exemplo, podes, de alguma forma, e porque tens formas para isso, Espírito da Verdade, podes, de alguma forma, acalmar os ânimos para que não haja tanta violência, para que não haja tanta mortandade, para que não haja tanta dor e tanto sofrimento. Tendo nós consciência que é tudo necessário aqui nesta Terra, uma vez sendo isto um planeta escola, é mesmo necessário, e temos essa consciência. Então, era muito bom que no dia de hoje, que aqui e agora, Espírito da Verdade, desce, passa subtilmente, invisivelmente, como passas aos nossos olhos, mas não aos nossos sentidos, para a Terra e visita todos os lugares. Visita todas as casas, casinhas, até as casonas grandes. Visita todos os países, paizinhos, países e paisãos. Visita todos os seres que estão encarnados. Pelo caminho, alguns desencarnados vão ser encontrados. E, se puder ser, se estiver de acordo com a evolução de cada ser, então orienta-os ao Espírito da Verdade para que eles possam, na verdade, conseguirem alcançar a pátria espiritual e alcançarem-se a si próprios. Aqueles que estão mais no sono profundo, precisam de ser despertados, poderás, com um bafo de amor, despertá-los, mesmo que eles depois não possam contactar com mais ninguém, podem contactar com eles próprios e logo alguém irá em auxílio deles. É preciso é que possam ser despertados. As nossas estradas, a nossa terra e as nossas estradas muitas vezes estão desprotegidos e há locais estratégicos das nossas estradas que estão desprotegidos. Evidentemente que nós, como seres encarnados, muitas vezes não temos consciência desses locais estratégicos. Então, se não fosse pedir demais, sinceramente, visite esses lugares e se puderes fechá-los, era realmente uma grande gratidão que eu sentiria e que nós todos os outros sentiríamos por os nossos irmãos que muitas vezes ficam
nesses locais estratégicos. Também, hoje em dia há uma preocupação muito grande da desistência da própria vida. Claro que nós não podemos fazer nada para prever ou para evitar ou para fazer seja o que for, mas tu podes. E tu, como sendo o Espírito da Verdade, podes tocar-te. Evidentemente que também temos consciência que muitos casos não poderão ser tocados, seja qual for o nível deles, ou seja qual for o caso, tão diferentes uns dos outros, mas ao menos podem ser abraçados. E aí peço aquele abraço que os homens encarnados não dão, aquele abraço que é superior, que é aquele abraço que contém em si só, por abraço em si, a grande energia suprema do amor, e tu, como Espírito da Verdade, possuis essa energia em ti, na totalidade. E é por isso que hoje nos dirigimos com verdade a ti, para que tu possas então fazer essas visitas cirúrgicas e, de qualquer forma, aplanares a grande dor e o grande sofrimento que está a passar neste momento pela humanidade. Este grande desconcerto que está a passar, que faz aflição, que até nos faz sentir a nós outros desenquadrados dela. E é preciso, é necessário, por isso, grande Espírito da Verdade, escuta a oração de centenas de milhares de irmãos e irmãs que estão na Terra e até de crianças. E que essa oração, ao ser escutada, que é uma forma de dizer, e ao ser emanada, possa ser trabalhada por ti, Espírito da Verdade, e possas tu fazê-la retornar de outra forma à Terra e fazê-la retornar a todos aqueles que ocupam a Terra, que estão na Terra. Há muitas coisas que nós não podemos fazer, mesmo fazendo a oração constante. Corações empedracidos ainda existem entre nós. E esses corações estão empedracidos. E eles não conseguem ser sensíveis a todos os acontecimentos que são de uma certa sensibilidade. Então, eles têm a força para resolver, se eles tiverem essa sensibilidade. Então, era só assim um pedido extemporâneo, rápido, é que esses corações empedrecidos sejam tocados por ti próprio, por toda a energia que tu simbolizas, e que eles se possam despedaçar e haver o despertar de uma sensibilidade para que eles rapidamente possam resolver o problema das maleitas e dos desequilíbrios, o problema da humanidade, o mais rápido possível. Às vezes há quem defenda, e somos nós os dois a conversar, há quem defenda que é mesmo muito necessário o sofrimento, a resignação, essas coisas. Conhecendo-me a mim, e tu conhecendo-me a mim, e eu conhecendo-te mal, mas conhecendo-te, eu não concordo que haja necessidade disso mesmo. E eu mostro a minha indignação para a Terra como para o espaço. Eu não, efetivamente, não estou de acordo, porque há outras formas de as coisas acontecerem e se darem para a aprendizagem da humanidade, de cada homem, de cada mulher, de cada criança que habita na Terra. Existem muito mais energias que até são um pouco sombrias e parecem ser luz pura, por causa da resignação de haver. Lembro-me de uma reencarnação em que vivi e em que tu eras considerado
ao Espírito da Verdade, um vingador autêntico e um castigador. E lembro-me perfeitamente que já nessa altura eu dizia que eu não via e nem sentia e nem vibracionava dessa forma. Passados estes séculos todos, volto a dizer o mesmo devido aos acontecimentos que se estão a dar nesta sociedade. Nesta comunidade em que eu habito, aqui, e neste planeta em que eu também habito, há determinados acontecimentos que são trabalhados num sentido do qual eu não me identifico e do qual o resultado não é o esperado. Por isso, são situações que terão de alguma forma de ser evitadas, porque senão o próprio planeta e os próprios homens colapsam. E isso realmente não é de todo construtivo e nem de todo assim se consegue chegar ao propósito que cada um de nós tomou a quando quis nascer de novo neste planeta Terra. Com isto, de qualquer forma, eu te agradeço profundamente e muitos te agradecem, mas não te agradecem porque estamos a negociar. Agradecemos porque a gratidão é uma forma de oração. E é por esse facto e só por esse facto que todos possam receber a gratidão e que ela possa ser emanada por ti, Espírito da Verdade, para todos os homens, mulheres e crianças, para todas as localidades, para todas as aldeias, para todas as vilas e para todas as cidades e para todos os países. Porque a gratidão é uma forma de oração. E pronto, fico por aqui nesta 140ª jornada de oração. Dou-a por terminada aqui, porque ela continuará noutros lugares, já vem de outros lugares, e se não houver alterações, voltarei amanhã junto convosco, quiserdes voltar. Então, que tudo para vós seja aquilo mesmo que eu disse antes de fazer a oração. Umas bênçãos muito especiais também para vocês quando dormem, está bem? Bom descanso, e há muitos que não conseguem dormir e ter um sono tranquilo que o possam ter. É esse o meu desejo. Prontos, então Rita e a Conceição Ribeiro diz à Martinha, eu ontem dei-lhe os parabéns, mas que eu mando daqui um abraço fraterno e de luz para ela. E diz a ela que depois me conserta as coisas que tem que consertar. Então, até amanhã. Não vou dizer à mesma hora porque não vai ser à mesma hora, mas até amanhã. Mas vocês têm reparado que eu tenho escrito, que é para vocês estarem atentos. Até amanhã, que será, pois, o presente, e cá vamos continuar a fazer as nossas jornadas de oração, ok? Vos amo. Sinceramente, vos amo. E há várias formas de amar. Eu vos amo. Bem-aja a todos.